O amanhecer sobre a serra de Brumare entra em cena como um segredo mal guardado. Nuvens baixas agarradas às cristas, vales encharcados de névoa e um silêncio tão compacto que parece ouvir seus próprios pensamentos. De repente, o silêncio se rasga em sulcos de som. Motores radiais subindo de rotação, um coro metálico que não pede licença a ninguém. A esquadrilha de caças Trovão 9 da República do Cruzeiro do Sul irrompe por entre as nuvens como martelos de aço, cada aeronave carregando nas asas 8 bocas de fogo, esperando apenas um gesto. Na fuselagem, um emblema pintado à mão encara o vento. Uma coruja em mergulho, olhos amarelos escancarados, garras abertas, lema simples sob a figura: cair para acertar. Nas asas, o círculo azul escuro com estrelas douradas anuncia que aqueles pilotos vieram de longe demais para admitir volta sem resposta. Do outro lado, nos hangares endurecidos do Reich, pilotos veteranos assistem pelos binóculos ao avanço desses pontos escuros que brotam do sul. Riem, chamam o Trovão 9 de bigorna voadora, afirmam que nenhuma máquina tão pesada consegue dançar nos céus montanhosos de Brumare. Apostam cigarros, conhaque, sobre quantos cairão apenas pelo peso próprio. Estão convencidos de que a gravidade fará o serviço sem que precisem gastar um tiro. O que não entendem é que certas máquinas não foram criadas para dançar, foram criadas para descer como sentença. E o peso do Trovão 9 carrega nas asas 8 razões de meio polegar para encerrar qualquer discussão. Lá embaixo, cravando as botas na lama fria, a força expedicionária do cruzeiro se arrasta morro acima, uma divisão inteira arrancada da costa tropical e encaixada à força num inverno que parece querer provar um ponto. São mais de 20.000 homens espalhados em pelotões, companhias, baterias e esquadrões de ligação, articulados sob o comando do Exército da Aurora, coalizão de nações que decidiu quebrar, montanha por montanha, a muralha do inimigo no continente velho. A decisão de enviar aquela divisão atravessou meses de dúvidas, naufrágios e ataques nas rotas marítimas. Atravessou reuniões em salões frios, onde diplomatas do Cruzeiro do Sul insistiram que não bastava vigiar o mar. Era preciso colocar botas e asas no coração da tempestade. Queriam que seu país deixasse de ser nota de rodapé e virasse linha inteira nos relatórios da guerra. A divisão foi montada como organismo completo: infantaria, artilharia, engenharia, comunicações, um punhado de médicos que aprenderam a operar sob luz de lanterna e um grupo de caça que logo ganharia o nome de Primeiro Grupo Aéreo do Cruzeiro. Para caber na engrenagem estrangeira, cada soldado precisou desaprender velhos hábitos e engolir novos termos, pedidos de fogo em outra língua, mapas riscados com símbolos desconhecidos, horários milimétricos para tudo, da sopa ao bombardeio. Até o jeito de pedir fumaça e evacuar feridos foi recodificado, porque a montanha não perdoava improvisos. Ali, cada crista valia uma colina de artilharia, e cada erro diminuto custava uma fileira de nomes no relatório da madrugada. Em julho, os primeiros escalões desembarcaram no Porto Cinzento de Santa Aurélia, na costa do continente inimigo. O mar ainda carregava o cheiro recente de navios afundados, mas os comboios, protegidos por escoltas e por promessas, foram se sucedendo em ondas, até que o quebra-cabeça da divisão se completasse em fevereiro do ano seguinte. Na retaguarda, depósitos se enchiam de munição, mantas de lã, botas reforçadas, combustível de octanagem alta para os Trovão 9. Os brasileiros do Cruzeiro do Sul passavam da roupa leve ao capote pesado sem tempo para transição, treinando em clareiras enlameadas a arte de caminhar em silêncio sobre folhas congeladas, de montar acampamento sem fogueira, de falar apenas o estritamente necessário sob o uivo da artilharia. Quando, finalmente, a força expedicionária do Cruzeiro foi encaixada ao 4º Corpo do Exército da Aurora, recebeu um setor de responsabilidade que parecia mapa desenhado por inimigo rancoroso, encostas íngremes, vales estreitos, casinhas de pedra plantadas em posições que dominavam estradas, trilhas e pontes. A linha defensiva em frente, chamada de linha sombria, fora erguida ao longo de dorsais rochosas, explorando cada dobra do terreno, cada janela com vista para um possível avanço. Para romper aquilo, não bastava coragem bruta. Seria preciso somar sapadores, morteiros, rádios e caças, mergulhando no segundo certo. As primeiras ações em solo, já no fim do verão de guerra, varreram vilarejos,
até então apenas nomes apagados em mapas estrangeiros: Borgulugini, Casal Vereno, Altos de Sandruso. Ali, patrulhas do cruzeiro descobriram que sabiam mais de montanha do que imaginavam e menos de frio do que gostariam. Aprenderam a se aproximar por ravinas, a caminhar colados à sombra dos taludes, a cheirar o fio de cobre da mina enterrada antes que ela lhes arrancasse as pernas. A cada casa limpa, a cada horta recuperada sob granadas, moradores locais emergiam das adegas com olhos arregalados e uma mistura difícil de traduzir entre gratidão e incredulidade. Os homens do Cruzeiro do Sul, acostumados a outra luz, viam naquele povo a medida concreta da palavra libertação. Enquanto isso, no ar, o primeiro grupo aéreo do Cruzeiro se acoplava ao Comando Aéreo 312, unidade tática estrangeira já veterana de outros céus. O Trovão 9, com sua fuselagem robusta e motor radial Gloton, mostrava-se pouco elegante, mas quase impossível de derrubar ao primeiro golpe. Suportava estilhaços, tiros leves, fragmentos de artilharia e, ainda assim, mergulhava com violência suficiente para arrasar baterias, colunas motorizadas e depósitos improvisados em celeiros. Suas 8 metralhadoras cuspindo projéteis .50 desenhavam no ar linhas de fogo que, vistas do solo, pareciam fios de luz costurando o céu à terra. O inimigo, ao saber que uma divisão sulista havia entrado em cena, reagiu primeiro com riso. Relatórios interceptados falavam em turistas tropicais, soldados de carnaval perdidos na neve, pilotos de sol que congelariam antes de acionar o gatilho. A caricatura não durou. Os dias se amontoaram em cima de noites sem fogueira. As patrulhas do cruzeiro mantiveram o contato em clima ruim, e o número de baixas, embora duro, se mantinha dentro do esperado para um setor tão cruel. Comandantes aliados começaram a pedir, não apenas aceitar, que aquela divisão assumisse tarefas mais pesadas, e no céu, a silhueta da coruja em mergulho passou a ser reconhecida, mesmo à distância, pelos binóculos frios da artilharia inimiga. A curva de aprendizado do Cruzeiro do Sul se afinou num único ponto do mapa, um maciço escuro chamado Monte Vigília. Ali, a linha sombria fincava seus dentes com mais força. O monte dominava vales, trilhas, acessos a outras cristas. De suas encostas, o inimigo observara e travara por meses avanços de unidades mais antigas. No outono em que o cruzeiro chegou, 3 tentativas sucessivas de tomar Vigília haviam fracassado sob neve, neblina e fogo cruzado. Aquele pedaço de pedra ganhou entre os soldados o apelido de Monte Calado, porque cada vez que alguém tentava chegar ao cume, a artilharia inimiga fazia questão de calar. No Estado-Maior aliado, desenhou-se um novo plano. Não mais assaltos impacientes, não mais companhias lançadas sozinhas contra a rocha. A operação recebeu o codinome de Centelha, 2 exércitos avançando em pinça, artilharia saturando encostas, cortinas de fumaça subindo como mares de algodão, e o apoio maciço dos Trovão 9 mergulhando sobre ninhos de metralhadora e abrigos fortificados. Entre as unidades escaladas para o esforço, o Regimento Serrano, oriundo do interior do Cruzeiro do Sul, foi apontado para a tarefa mais simbólica: erguer a bandeira azul e dourada no cume de Monte Vigília. A data escolhida para o ataque parecia um desafio ao calendário. Coração do inverno, quando a própria montanha parecia ter dentes. A câmera da nossa história se afasta por um momento para enquadrar todo o cenário. As linhas fixas da linha sombria, o desenho das pinças da Operação Centelha, os Trovão 9 alinhados na pista encharcada de Santa Aurélia, com a coruja em queda, brilhando na luz opaca da manhã. Lá no alto, pilotos do Reich ainda sorriem convencidos de que aquelas bigornas voadoras jamais acompanharão a dança cruel da batalha em montanha. O que eles ainda não sabem é que, quando a centelha se acender, o céu vai trocar de idioma, e quem sempre riu de cima vai ter que aprender a escutar de baixo. A madrugada escolhida para acender a Operação Centelha não começa com fanfarras. Começa com respirações contidas atrás de muros de pedra, com dedos enluvados apalpando fitas de munição, com oficiais conferindo pela 10ª vez relógios sincronizados. No rádio, vozes curtas circulam entre as unidades do Cruzeiro do Sul e do Exército da Aurora, uma coreografia de sílabas em 2 línguas que precisa soar como uma só. A 0400, o primeiro clarão risca o céu, artilharia aliada abrindo as cortinas de fogo
sobre as faces do Monte Vigília. A montanha, que durante meses olhou tudo de cima, sente pela primeira vez o peso de um olhar devolvido. Os primeiros metros são conquistados mais com joelhos do que com pés. O regimento serrano sobe em degraus, ora rastejando sob arame, ora correndo em explosões curtas de coragem controlada. A cada dobra do terreno, um ninho de metralhadora inimiga reacende o inferno, obrigando os homens do cruzeiro a se achatam contra a pedra fria, enquanto observadores avançados chamam fogos ajustados por rádio. É nesse ponto que o céu entra na cena como personagem. Em resposta a um conjunto de números sussurrados desesperadamente na frequência, 4 trovão 9 surgem por cima da crista como aves de metal que soubessem exatamente onde dói. O mergulho é quase vertical. As hélices cavam o ar e o som dos motores se transforma num rugido grave, que faz vibrar até pedras enterradas. De terra, alguns juram que a montanha estremece. As 8 metralhadoras de cada caça acordam juntas, cuspindo traçantes que parecem rabiscos de fogo em torno das posições inimigas. Um abrigo inteiro de metralhadoras é arrancado do mapa em segundos. Lá embaixo, os homens do cruzeiro sentem o baque dos impactos reverberando na terra e avançam sobre a poeira levantada, como se corressem dentro do próprio eco dos tiros. Nem tudo funciona na primeira tentativa. Ao longo de dias, investidas contra o Monte Vigília são quebradas pela combinação traiçoeira de nevasca, lama escorregadia e campos de tiro já registrados milimetricamente pela artilharia inimiga. Em muitas noites, a centelha parece faísca que morre antes de pegar. Porém, cada fracasso deixa feridas e lições. Os oficiais do cruzeiro aprendem a calibrar melhor os horários de fogos, a proteger flancos com patrulhas laterais, a coordenar ataques não apenas contra a vigília, mas também contra cotas vizinhas, Belverto, Dorsal Alta, que sustentavam como ombros de pedra a defesa da linha sombria. Quando a nova fase da centelha é finalmente lançada, no fim de fevereiro, a operação já não é tentativa bruta, e sim método lapidado. A preparação de fogo dura horas. Cortinas de fumaça sobem como mares leitosos, escondendo o avanço até dos próprios homens que avançam. O som da artilharia mistura-se ao ronco dos trovão 9 que mergulham em janelas cronometradas. Nas primeiras horas, os relatórios de contato parecem tímidos, postura reduzida, ninho neutralizado, arame superado. Mas no meio da tarde gelada, uma mensagem sobe pelo rádio com a simplicidade de quem sabe ter cruzado uma fronteira invisível. Cota principal assegurada. Bandeira do cruzeiro içada no Vigília. O monte calado, que silenciara tantas vozes, enfim fala. Do cume tomado, os observadores brasileiros e aliados passam a enxergar vales e estradas antes escondidos. A geometria do setor se distorce a favor deles. A linha sombria racha nesse ponto como vidro trincado. A vitória tem cheiro de pólvora fria, lã molhada e lágrimas discretas. No Cruzeiro do Sul, anos depois, 19 de fevereiro, é lembrado como o dia em que uma divisão estrangeira deixou de ser promessa e passou a ser certeza. Mas a montanha, vingativa, ainda tinha outra lição pendente, e ela viria não em encosta, mas em pedra sobre pedra. A vila fortificada de Pietrone ficava presa entre duas colinas e um rio estreito, como se o próprio terreno a tivesse apertado num aperto de mão cruel. Para o inimigo, era dobradiça defensiva, ponto sem o qual a porta para o Vale de Argenta não se abriria. Para o comando aliado, era a chave amarga que precisava ser virada, mesmo ao custo de dedos. As casas de pedra haviam sido preparadas durante meses, cada janela como possível boca de metralhadora, cada porão como abrigo para contra-ataques curtos, cada escada uma garganta estreita onde granadas encontrariam corpos antes de encontrar o chão. Às 10h15 de um 14 de abril encharcado de fumaça, as tropas do Cruzeiro do Sul iniciaram o ataque sobre Pietrone. A artilharia aliada abriu o caminho com uma chuva de projéteis tão densa que, vista à distância, parecia que um novo tipo de clima havia sido inventado, tempestade de aço. Logo ficou claro, porém, que o inimigo guardara o melhor de seus números para aquele setor. Cerca de 2/3 de toda a artilharia disparada contra as 4 divisões aliadas na área caíam sobre a faixa ocupada pelos brasileiros. Era como se o Reich tivesse decidido, num cálculo desesperado, que se o cruzeiro não avançasse ali, nada mais avançaria. A luta virou casa a casa, porão a porão.
O som de metralhadoras se misturava a gritos em ambos os idiomas, tijolos voavam em estilhaços de janelas, figuras atravessavam corredores envoltas em poeira e fumaça, como fantasmas de uniforme. As companhias avançavam em passos de poucos metros por dia, sob a cobertura obsessiva de metralhadoras posicionadas em cruz, morteiros de 81 mm e chamadas frenéticas de apoio aéreo. Nas alturas cinzentas, o primeiro grupo aéreo do cruzeiro respondeu com uma cadência que beirava o impossível. Em 22 de abril, o Jambur, como os próprios pilotos apelidaram informalmente o grupo, atingiu o ápice da perseguição. Em um único dia, 11 missões consecutivas, 4 aeronaves por esquadrilha varrendo pontes, caminhões, depósitos, armazéns e balsas. Num mapa de pós-guerra, analistas calculam que, embora respondessem por uma fração das missões de ataque da região, aqueles caças foram responsáveis por boa parte dos veículos destruídos, pontes inutilizadas e depósitos incendiados naquela ofensiva. Do chão, o que os soldados do cruzeiro viam era mais simples e ao mesmo tempo mais definitivo. Sempre que o rádio chamava, a coruja em queda aparecia, às vezes com segundos de atraso, às vezes com 1 minuto de antecipação, mas ela vinha. Pietrone, ao fim de 3 dias que pareciam 3 vidas, caiu, sob ruínas fumegantes, 833 casas destruídas, quase 200 civis mortos e cerca de 400 de baixas do lado do Cruzeiro do Sul. Para muitos veteranos, aquele foi o combate mais caro enfrentado pela divisão fora de sua própria terra, mas a vila devastada comprou algo que não cabia nas estatísticas, um corredor para a ofensiva final em direção ao Vale do Pó Cinzento e um abalo moral em um inimigo que, até então, ainda alimentava a fantasia de deter a maré. Enquanto a infantaria varria becos e sótãos em Pietrone, o cerco a uma grande formação inimiga começava a se desenhar alguns quilômetros adiante. Nas estradas estreitas que levavam a Colévico e depois a Ferrano de Taro, colunas alemãs e remanescentes fascistas italianos tentavam escapar pela rodovia 62, uma linha de asfalto que dias antes fora apenas caminho e agora se transformava em armadilha. O Cruzeiro do Sul começou a cravar postos de bloqueio, minas, fogos cruzados. No céu, os Trovão 9 se dedicavam a uma missão quase obsessiva, quebrar pontes, estradas, cruzamentos, como se estivessem apagando, com bombas, as frases de um mapa inimigo. Em 27 de abril, após choques noturnos e tentativas frustradas de ruptura, as colunas inimigas acabaram comprimidas num bolso estreito em torno de Ferrano. A artilharia aliada martelava as últimas posições, enquanto, dentro do cerco, o cálculo frio de munição, comida e moral começava a trabalhar contra o Reich. Horas depois, emissários do general Otto Freiherr, comandante da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, caminhavam com bandeiras brancas em direção às linhas do Cruzeiro do Sul, pedindo cessar fogo para negociar. A cena que se desenharia na manhã do dia 29 seria algo que poucos na península imaginavam ver. Mas essa é a imagem para o próximo bloco. Uma divisão inteira de joelhos, sob guarda de quem um dia fora tratado como note de rodapé tropical. Antes disso, fica uma pergunta que atravessa tempo e tela. Se você fosse o operador de rádio escondido atrás de um muro em Pietrone, ouvindo o assobio da artilharia e com o dedo sobre o botão de chamada para o ataque aéreo, você acionaria a coruja em queda sem hesitar, ou tentaria avançar sozinho mais alguns metros? Conta nos comentários. Você chamaria o céu ou confiaria apenas nos seus próprios passos? A manhã de 29 de abril amanhece sobre Ferrano de Taro com um tipo de silêncio diferente daquele do início da campanha. Não é o silêncio tenso que precede o primeiro tiro, nem o silêncio pesado do luto recente. É o silêncio de algo que está para se encerrar, mesmo que ninguém ainda saiba ao certo qual será a última palavra. A névoa levanta devagar do rio, revelando aos poucos a geometria improvisada do cerco, posições brasileiras do Cruzeiro do Sul e companhias aliadas espremidas em taludes, trincheiras rasas e casas destruídas, envolvendo um núcleo compacto de tropas inimigas encurraladas. Na tarde anterior, às 18 horas, a artilharia aliada havia desferido o último grande golpe, martelando os arredores da cidade e cortando qualquer tentativa de fuga em massa. As rotas para o norte estavam bloqueadas por crateras de bombas, pontes destruídas e postos de bloqueio,
onde soldados do cruzeiro seguravam as armas com a teimosia de quem já tivera de recuar tempo demais no começo. A oeste, campos encharcados e canais impediam manobras maiores. Ao sul, outros corpos aliados fechavam o corredor. O mapa, visto de cima, parecia um punho cerrando ao redor de um punhado de peças escuras. Quando os emissários do general Otto Freiherr atravessam a linha, lenços brancos na ponta de bastões improvisados, muitos soldados do cruzeiro não sabem exatamente como reagir. Alguns ainda esperam um golpe de teatro, uma explosão repentina, uma última rajada inesperada. Mas os emissários vêm desarmados, olhos fundos, mãos trêmulas. O pedido é claro: cessar fogo para negociar os termos de rendição. O comando da Força Expedicionária do Cruzeiro e do Exército da Aurora se reúne às pressas em uma casa de pedra que ainda tem paredes o bastante para suportar um mapa pregado. Formulam condições, exigem entrega de armas, veículos, peças de artilharia, material de comunicações, exigem que a 148ª Divisão venha inteira, não em pedaços dispersos. Na manhã seguinte, o vale presencia um cortejo às avessas. Em vez de tropas avançando para o combate, uma coluna interminável de soldados inimigos caminha em sentido único, mãos erguidas, capacetes pendendo, armas atiradas em montes ao longo da estrada. Caminhões, canhões, viaturas de reconhecimento, carroças cheias de munição e animais de tração são alinhados e registrados. Estima-se que quase 15.000 homens, entre alemães e italianos, se rendam praticamente intactos à guarda do Cruzeiro do Sul e de seus aliados. Para boa parte do teatro italiano, aquilo é um fato sem paralelo. Os números são anotados com frieza burocrática. Mais de 20.000 prisioneiros do eixo, capturados pela Força Expedicionária do Cruzeiro ao longo da campanha, dezenas de bocas de fogo, milhares de viaturas, centenas de animais de carga. Mas por trás de cada cifra, há cenas como essa de Ferrano, um soldado inimigo entregando o fuzil e evitando o olhar de quem o recebe, um oficial tirando o cinto com a pistola ainda no coldre, um jovem que mal fez a barba tentando entender como sua guerra termina naquela estrada lamacenta, sob vigilância de homens cujo idioma, meses antes, ele teria ridicularizado em conversas de bar. Para o comando aliado, Ferrano é a prova estatística de que o Cruzeiro do Sul deixou de ser apenas força apta para tornar-se força decisiva em seu setor. Para os pracinhas, como eles próprios passaram a se chamar, entre apelidos e músicas improvisadas, é a confirmação de que toda noite passada em buracos úmidos, toda meia trocada às pressas para evitar frieira, todo pedido de apoio aéreo gritado com voz rouca na rádio valeu mais do que medalhas. Eles sabem, com uma clareza quase áspera, que ninguém captura uma divisão inteira se não tiver aprendido a sincronizar passos, fogos e asas ao mesmo compasso. O fim oficial da campanha vem dias depois, em 2 de maio, quando o alto comando declara encerradas as hostilidades na península. O mapa se aquieta, a linha sombria já não existe como muralha, apenas como memória. A ofensiva de primavera fez o que prometera, varreu montanhas, tomou vilas fortificadas, cercou e desmontou defesas, empurrou o inimigo, até que o inimigo não tivesse mais para onde ser empurrado. Para o primeiro grupo aéreo do Cruzeiro, o ápice já ficara marcado em 22 de abril, o dia das 11 missões, 44 sortidas em 24 horas, um esforço que deixaria registrado, em relatórios aliados, uma estatística estranha, realizando algo como 5% das missões de ataque em certo setor foram responsáveis por proporções muito maiores dos alvos destruídos. Na prática, significava apenas que, quando a coruja em queda aparecia, era para morder onde mais doía. O retorno para casa, porém, não veio com trombetas perfeitas. Em vez disso, chegou em navios de transporte que recortavam, no sentido inverso, o mesmo oceano que meses antes fora ameaçado por submarinos inimigos. Em portos como Santa Aurélia, a força expedicionária do Cruzeiro foi se desfazendo como mosaico. Unidades reorganizadas, prisioneiros encaminhados, material redistribuído, documentos assinados, relatórios empilhados. Em cada escalão que embarcava de volta, havia um misto de alívio e um começo de saudade que ninguém ainda tinha coragem de nomear. A bordo, os pracinhas trocavam histórias em voz baixa, tentando descobrir onde exatamente a guerra tinha ficado para trás. Na última montanha tomada, na última casa limpa, no último prisioneiro alinhado,
ou naquele momento silencioso em que o motor do navio se sobrepunha a todos os outros ruídos. Quando enfim pisam de novo na terra do Cruzeiro do Sul, os veteranos descobrem que o mundo civil tem outro tipo de artilharia, o esquecimento. Muitos passam anos tentando conciliar a imagem da bandeira erguida no cume de Vigília, dos destroços fumegantes em Pietrone, da rendição em massa em Ferrano, com a indiferença de repartições, a burocracia morna, um país que, em parte, parece apressado demais para virar a página. Ainda assim, datas e nomes começam a se enraizar em monumentos, discursos, livros e memórias de família. Não porque a glória seja confortável, mas porque as lições são muito concretas para serem abandonadas num porão de arquivo. Monte Vigília, para eles, não é apenas um monte. É o lugar onde descobriram que método, massa e sincronia podem vencer o que antes parecia maldição. Pietrone não é apenas ruína. É prova de que coragem sem disciplina só multiplica lápides, e disciplina sem coragem nunca atravessa a praça central. Ferrano de Taro não é apenas vale, é verbo, cercar, cortar, pressionar, até que o adversário entregue não só as armas, mas a própria vontade de continuar lutando. Entre esses 3 pontos, há 239 dias de frio, lama e aço, um fio de biografia coletiva que não cabe em medalha, mas cabe em cada cicatriz que o tempo não apaga, apenas esmaece. No céu, o emblema da coruja em mergulho segue voando como ideograma de um compromisso: planejar, mergulhar, entregar e voltar. Os números do grupo aéreo, com seus caças Trovão 9 e suas missões ousadas, escondem custos em pilotos abatidos, aeronaves perdidas, famílias que só conheceram as campinas de Brumare pelos mapas. Cada ponte destruída teve um rosto, cada comboio incendiado, um nome. A eficácia desproporcional que os relatórios elogiam foi comprada com gente real, que um dia sentou em cabines estreitas e decidiu que aceitaria mergulhar em direção a fogos cruzados, confiando em um motor, em um par de asas e em uma voz desconhecida no rádio dizendo alvo marcado. No fim, a história da Força Expedicionária do Cruzeiro do Sul, na Serra de Brumare, se sustenta sobre 3 pilares que não precisam de adjetivos: aprendizado rápido, sincronia teimosa e perseverança quase teimosa. Uma divisão que, arrancada de um litoral quente, aprendeu a respirar na neve, a ler montanhas, a falar com aviões em outro idioma e a transformar tentativas frustradas em vitórias que mudaram a geometria de um teatro inteiro. Para compreendê-la, talvez baste olhar para 3 cenas: a bandeira tremulando no vento gelado de Vigília, a fumaça negra subindo de Pietrone em ruínas e a fila interminável de capacetes inimigos depositados no chão de Ferrano. Se de alguma forma essa travessia encontrou eco em você, seja pela história, pela coragem, pela dor ou pela simples teimosia de continuar avançando, mesmo quando o mapa parecia zombar, fica aqui um convite. Compartilhe suas impressões, memórias de família, perguntas ou sentimentos sobre esse tipo de jornada. Histórias como essa vivem mais tempo quando encontram lugar no coração e na voz de quem as escuta.